debates acalorados já, na época de professor, né? Já foi professor do Jorge, da Nara, meu, e muito bom. Acolho também aqui, lembro a presença do professor Tomar, que também é de FIB, do Instituto de Filosofia Verti, que tem essa parceria com o CEAP, inclusive neste projeto. Moroni, queremos ouvir você sobre todas as respostas sobre a crise atual da democracia no Brasil. Brincadeiras à parte, na apresentação eu esqueci de dizer que o Moroni é gaúcho, né? O Moroni nasceu aqui e, como filho, sempre a terra retorna, né, Moroni? Queremos então ouvir você sobre essa agenda, a partir inclusive da fala que o André fez aqui, dessa agenda brasileira no tocante a essa questão. Bom, se eu for tentar conversar sobre todas as questões que o André jogou para mim, vão ficar a próxima década aí para tentar conversar, né? Bom, bom dia a todos e a todas, agradecer o convite para estar participando aqui do seminário e debater um tema que, ao menos os espaços que eu participo, tanto enquanto INESP, enquanto também em plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, tem tudo a ver, que é essa questão da democracia. E quando a gente está falando em democracia, nós estamos falando e queremos falar de poder, né? Essa palavra que nos últimos anos, nas últimas décadas, meio que tem saído da nossa agenda, né? E nós queremos falar de poder, sim. Como foi colocado, na plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, ela começa a se estruturar em 2004, quando um conjunto de redes, fóruns, movimentos e organizações organizaram um seminário que foi realizado em São Paulo sobre os sentidos da democracia e da participação. Isso foi em 2004, que estava ainda, de certa forma, impactado com o que estava sendo apontado como a política de participação no governo Lula, estávamos um ano e pouco do governo Lula, e que, de certa forma, vinha desmontando tudo que nós tínhamos construído, somente a partir dos anos 80, enquanto a questão participação, conselhos, conferências, espaços participativos, principalmente em algumas questões, né? Durante os 8 anos do governo Lula, houve uma multiplicação bastante grande desses espaços institucionalizados de participação, principalmente conselhos e conferências. Hoje, no âmbito nacional, nós temos 72 conselhos nacionais com participação da sociedade civil, que envolve 2.800 conselheiros e conselheiras da sociedade civil, né? E o impacto que estava causando, que a nossa defesa desses espaços participativos sempre foram no sentido que deveriam ser espaços deliberativos, paritários, portanto, metade governo, metade sociedade civil ou outros órgãos de paridade, e liberdade de escolha da representação da sociedade civil pela própria sociedade, né? Isso tudo de uma maneira institucionalizada, portanto, através de uma lei que criava esses espaços, né? No governo Lula meio que desmontou tudo isso, né? Os espaços, como eu falei, houve uma multiplicação desses espaços, mas praticamente nenhum deles foi criado como, ao menos na lei, falando do ponto de vista da lei, do Instituto Jurídico que eu criou, e não de como acontece na prática, como deliberativo. O Estado chamou para si
o poder de indicar quem que representa a sociedade civil, né? E não só a sociedade civil, nos casos, quem é o presidente, quem que é o vice, etc., né? E também muitos deles sem ter a questão da paridade. Uma outra questão, que não era do ponto de vista jurídico, mas político, trouxe também para esses espaços vários segmentos da população que não estavam nesse processo de construção dessa estratégia da democracia participativa, que que fala o povo da responsabilidade social, ligado à questão do movimento empresarial, às fundações empresariais, etc. Trazendo para esses espaços esses segmentos, né? Então nós organizamos um seminário para discutir tudo isso. Foi um seminário que abriu inscrições isso para 50 pessoas, e quando chegou nas 600 nós tivemos que dizer chega, não dava mais para sair catando lugar em São Paulo para colocar tanta gente, né? E a gente viu que tinha na sociedade, nas organizações, um desejo de discutir isso. E esse seminário era bem focado assim, na questão de discutir os instrumentos da democracia participativa, conselhos e conferências, né? E ali nas discussões nós já vimos que tinha uma questão maior a ser discutida do que simplesmente nos espaços ou instrumentos da democracia representativa participativa, né? Elaboramos uma agenda nesse seminário e as organizações e os fóruns e eles saíram para trabalhar em cima dessa agenda. Algumas foram se juntando e promovemos através dessa agenda tirada do seminário vários encontros, né, foram feitos encontros estaduais em 25 estados brasileiros, encontros regionais e tal, para discutir aquela agenda, né? E os relatórios foram mandados para um grupo e nós fomos sistematizando isso, né? E foi através desse processo que a gente constrói, então, a plataforma dos movimentos sociais para a reforma do sistema político, né? Que apareceu nesse debate muito o desconforto que estava presente na questão da democracia formal e na questão da representação, né? Isso não era muito novo, não era novo para nós. O que foi novo? Apareceu muito a questão dos meios de comunicação, da questão da comunicação e do poder judiciário. Nós estruturamos então uma plataforma em cima de 5 grandes eixos. O primeiro grande eixo diz respeito ao fortalecimento da democracia direta, que depois eu vou aprofundar um pouco isso. O segundo diz respeito ao fortalecimento da democracia participativa e deliberativa, que envolve todo esse sistema de participação, conferência, conselhos, audiências públicas, ouvidorias, eu vi que amanhã vocês vão discutir a questão das ouvidorias, e etc. O terceiro diz respeito à democracia representativa, aperfeiçoamento da democracia representativa. O quarto, democratização da informação e da comunicação. Aí entra todo o debate do direito humano à comunicação e informação. E o quinto grande eixo, que é a transparência e democratização do poder judiciário. Então, esses 5 que estruturam a plataforma. Nós estamos na segunda versão da plataforma, sempre elaborada dentro desse processo de encontros, debates, etc., né? E o que a plataforma se coloca desde do ponto central, que estrutura todas as suas propostas, as nossas propostas, né? Justamente a questão do poder, né? E quando a gente fala em poder, nós precisamos estar respondendo algumas perguntas a esse respeito, né? Primeiro, não é nessas
primeira, segunda não tem ordem de importância, né? Mas uma das questões que se coloca é quem exerce o poder. No Brasil, quem exerce o poder? Né? Em nome de quem se exerce esse poder? Que mecanismos se tem para exercer o poder? Que mecanismos se tem para controlar o poder? Afinal, quem na nossa sociedade, toda ela estruturada na desigualdade, nas desigualdades, no plural, afinal, quem tem poder de exercer o poder? Quem no Brasil tem o poder de exercer o poder? Perguntas fáceis, né? E nesse debate, na questão do poder, fazer um parênteses, que entra a própria discussão nossa do conceito da chamada reforma política e também dessa questão da maioria, né? O que também ajudou a estruturar a plataforma era o desconforto nosso, que quando falava em reforma política se entendia como reforma eleitoral. No nosso entendimento, reforma política não é apenas reforma eleitoral. É reforma do poder e das formas de exercício e de quem exerce o poder. Né? Então, a gente fala reforma do sistema político, por isso que a gente estrutura a nossa plataforma nos 5 eixos, no primeiro momento. Porque a gente tem utopia, né? Nós queremos... então, essa discussão do debate do que é, do que se entende sobre o conceito da reforma política, para nós é além da reforma eleitoral. Apresentamos e discutimos propostas, sim, em relação à reforma eleitoral, mas não é só isso. Né? E também a questão do que nós estamos falando de democracia. Né? Da maneira mais clássica, a definição da democracia é o poder da maioria. Né? E não é à toa que as nossas lutas, e mais aí as lutas dos nossos antepassados, tinha a ver com a questão do direito universal ao voto. Porque se a democracia é o exercício do poder pela maioria, a forma que se tinha de medir essa maioria era através do voto. Né? Só que no caso do Brasil, as mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1930. E então, mais da metade da população já estava fora. Então, não era um sistema universal. Então, quem votava até 2030? Os homens brancos, no Brasil. Né? Até 1930. Não, 1930. 1930. E uma das questões colocada na abolição era a discussão se os ex-escravos iam ter direito ao voto ou não. E foi um processo longo aí de discussão pelos homens brancos. Quando que, do ponto de vista jurídico, nós conquistamos no Brasil o direito universal ao voto? Na Constituição de 88. Porque até 88 os analfabetos não podiam votar. Então, um direito universal ao voto, nessa conceituação de democracia clássica do governo da maioria, do poder da maioria, nós conquistamos o direito universal em 88. Porque até 88 os analfabetos não podiam votar. E hoje nós temos ainda segmentos que não têm o direito ao voto garantido, por N fatores. Por exemplo, a população carcerária.
Por exemplo, a pessoas com deficiências, dependendo da urna, onde está a sua urna, ela não consegue votar. Então, mesmo essa luta pelo direito universal ao voto, para definir quem é a maioria, dessa maneira extremamente conservadora de pensar a questão democrática, nós ainda não conquistamos. Tá? Então, isso é uma questão, não é? Dentro da plataforma, nós tiramos como uma estratégia que nós estamos consumindo, a partir do ano passado, a iniciativa popular da reforma do sistema político. A plataforma, nós produzimos cartilhas, vídeos, programas de rádio, temos um site que é reformapolitica.org.br e tal. Que nós, como a nossa estratégia sempre foi discutir com a sociedade, provocar mobilização, debates e também estar presente nas discussões no parlamento, né? Até para barrar muita coisa lá, até para barrar muitas propostas que se tem lá de reforma eleitoral, né? Alguma coisa conseguimos de barrar porque ia ficar pior do que está. Então, quando nós começamos a discussão da iniciativa popular, da reforma do sistema político, dentro dos 5 eixos, nós escolhemos 2. A questão da democracia direta e da democracia representativa. Por quê? A leitura que nós fizemos em relação à democracia participativa e deliberativa, conselhos, conferências, ouvidorias, audiências públicas, etc., os grandes entraves hoje não se colocam no campo da legislação. E a iniciativa popular é para mudar a lei. Né? Os grandes entraves que se colocam na questão da democracia participativa e representativa na nossa leitura foi essa questão que esses espaços não se constituíram até o momento em real espaços de partilha de poder. Tá? Então, isso a gente não vai resolver com lei. Esse é processo político, é mobilização, é disputa, etc, etc. São outras estratégias, né? No que trata a questão da comunicação e do poder judiciário, que é o quarto e quinto eixo, a gente viu que também precisaria ter acúmulo maior na sociedade para propor uma iniciativa popular, né, sobre esses pontos. E são pontos extremamente complexos, do qual a maioria das organizações e movimentos constitui esse campo nosso aqui, nós temos um pouco acúmulo. Então nós precisamos acumular mais nessas 2 questões para poder estar propondo a iniciativa popular. Então ficamos democracia direta e a questão da representativa. No que trata a questão da democracia direta, a nossa estratégia toda é a questão do poder, no sentido de que mais segmentos, de mais pessoas, mais segmentos, mais grupos têm que estar nesse processo de exercício do poder, né? A nossa Constituição de 88, ela cria 3 instrumentos da democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? Teve uma regulamentação em 98 dessa lei, desse princípio constitucional, que limitou e muito o uso desses instrumentos. Tanto é que a nossa experiência em plebiscito e referendo é quase nula, né? E um dos limites que tem no exercício do instrumento plebiscito e referendo é que só o próprio parlamento que pode convocar. Começa o problema aí. Um instrumento da democracia direta, que portanto devia estar na mão do povo, está na mão da representação. Só eles podem convocar, né?
Então, a nossa proposta é que coloca que, além do parlamento, a própria população também pode convocar plebiscito e referendo. O André não falou, mas essa é a campainha do Valdir de avisar o tempo. Se não parar no tempo, a furadeira cai na cabeça dele que está falando. Então, o primeiro problema, né? Se pegou instrumentos da democracia direta e se jogou para dentro do parlamento, que é o instrumento da democracia representativa. Então, nós precisamos ter o direito de convocar plebiscito e referendo. Isso é a primeira questão. Segunda questão. Não tem, com exceção de desmembramento de municípios e estados, não tem nenhuma outra questão que é obrigatório chamar plebiscito ou referendo. Fica a bel prazer da representação em convocar ou não. Então, nós trabalhamos com determinados temas que só poderia estar sendo decidido através do plebiscito e referendo. Qual que é a questão de fundo aqui? Dá um limite no poder da representação. Quando eu voto em alguém, como é hoje, a gente brinca, a gente assina uma folha em branco e essa pessoa pode decidir sobre tudo e da forma que quiser. E o que a gente escuta? Não está contente, daqui 4 anos votem outro. Isso é completamente a anulação da política e a anulação da representação também, né? Então nós precisamos dar um limite no poder da representação. Como? Dizendo que determinadas questões, quando eu escolho o meu representante, a minha representante, eu não estou dando poder para decidir sobre isso. E nós elencamos várias questões do qual a gente não está dando poder nos nossos representantes para decidir. Entre elas, a questão da privatização, alienação de bens públicos, questão de salários dos próprios parlamentares, executivo, grandes projetos que têm impacto socioambiental e direitos humanos, etc. Mas a questão de fundo é dar um limite no poder da representação. E os termos que nós vamos bloqueando. Porque se o poder ele é exercido de maneira direta pela população, não pode ser só o voto, né? Nós temos que pensar outras formas também. Uma outra questão no que diz respeito à iniciativa popular, né? Hoje, como está, que é para ser um instrumento da democracia direta. A regulamentação de 98, feita pelo governo Fernando Henrique, colocou 1% do eleitorado para a iniciativa popular. Hoje está em torno de 1.400.000 assinaturas. Numa burocracia, é nome, número do título do eleitor, seção, cidade, estado, nome da mãe, etc. É pior do que hoje, é pior do que você fazer uma ficha de crediário. De tantas informações que precisa ter para você assinar uma iniciativa popular. E precisa ter 1,5 milhão. Ora, quem de nós está aqui com o nosso título de eleitor? Quem de nós tem na cabeça o número do título de eleitor? Não é um documento que você anda com uma carteira de identidade ou você decora o número da carteira de identidade CPF. Né? Outra questão, para você criar um partido político, você precisa de 500.000 assinaturas. Então, para nós, exercermos o nosso direito de apresentar uma proposta de lei ao parlamento, nós temos que ter a força de construção de 3 partidos políticos. 1,5 milhão de assinaturas. Chega no parlamento, não entra como iniciativa popular. Por quê? O Congresso diz que não tem como conferir a assinatura
E a Justiça Eleitoral diz que também não tem como conferir assinatura. E o que nós temos que fazer? Reunir um conjunto de parlamentares que concordam com a proposta e esses parlamentares dão entrada no parlamento como se fosse da autoria deles. Legal, né? Um joguinho muito legal. Foi assim com ficha limpa, foi assim com a questão da compra de votos, foi assim com a primeira iniciativa popular que levou 11 anos para ser votada, que era a criação do Fundo Popular para Habitação de Interesse Social, foi a primeira iniciativa popular. E chegando lá no parlamento, o andamento era no mesmo nível que qualquer outro projeto apresentado por parlamentar. Com detalhe, não pode ter iniciativa popular que mude a Constituição. Então nós propomos diminuição do número de assinaturas para 500 mil, que é uma dentro da referência da criação do partido político, permite assinatura online e assinatura no papel, uma proporção 80% no papel e 20% online. Nós temos uma leitura sobre essa questão online, internet, que depois a gente pode até colocar, né? E que tenha uma definição do rito próprio do parlamento, que é o rito da questão do regime de urgência. E uma iniciativa popular aprovada, ela só pode ser mudada através de uma outra iniciativa popular. Que nós precisamos resgatar a questão do exercício do poder, porque senão nós vamos ficar de 4 em 4 anos votando e deu. Então essa é a nossa lógica que nós trabalhamos, né? Na questão do instrumento da democracia direta, e propomos também um novo instrumento que é o veto popular, da população poder vetar a lei aprovada. Tá? Propõe uma criação de um novo instrumento além dos 3 previstos. No que trata da questão, daí tem várias outras propostas de como se junta uma coisa com a outra, etc. Né? Eu só estou na corrida aqui apresentando a ideia principal, né? No que trata da questão da democracia representativa, nós identificamos 2 grandes questões dos processos eleitorais. Uma diz respeito ao poder, do poder econômico. Hoje, boa parte das eleições são definidas pela questão do dinheiro. E outra questão é a subrepresentação nesses espaços de poder de determinados segmentos. Daí nós identificamos 4 segmentos extremamente subrepresentados nesses espaços de poder. As mulheres, a questão étnico-racial, principalmente população negra e população indígena, a questão homoafetiva e geracional. Por exemplo, na Câmara Federal, o percentual de mulheres deputadas é 8%. 8%. Da população indígena, nenhum parlamentar dos deputados se reconhece como representante dos povos indígenas. Da população negra, do parlamento não chega a 7%. Com detalhe, agora a Justiça Eleitoral corrigiu isso, mas numa mini reforma eleitoral que teve, os parlamentares não aceitaram que no registro das candidaturas tivessem informação sobre a questão da cor, como tem no censo. Então nós temos um poder masculino, um poder branco, masculino e proprietário, de rico ou
está sendo exercido de quem tem dinheiro, portanto, está a serviço de quem tem, que banca a campanha, ou os próprios. Essa é a radiografia que nós temos no nosso poder da representação. Diante dessas, outra questão que nós identificamos dentro da democracia representativa diz respeito aos próprios partidos, a necessidade da democratização dos partidos e que realmente os partidos sejam partidos. Portanto, tem programa, tem ideologia, apresentam para a sociedade seus programas sobre ideologia e tal, e não essa confusão que é hoje, que você se coliga de A a Z. Né? Isso desmontando toda a questão programática, ideológica, que tem que ter os partidos políticos para disputar a sociedade. Então, nós estruturamos a questão de como enfrenta o poder econômico, a questão da subrepresentação e a democratização dos partidos políticos, que é extremamente complexo esse debate, né? No que diz ao financiamento, tem consenso significativo no âmbito da plataforma, mais no âmbito geral, da proibição do financiamento privado das campanhas. Porque atrás, além da questão do financiamento privado, que vem ela saber quem você representa, se você representa quem está financiando ou quem te votou, e se tiver conflito, vai lá para quem te financiou e não para quem tu está representando, até porque quem tu está representando não tem nenhum mecanismo de controle sobre isso, fica diluído. Além disso, tem um outro grande problema, que é o Caixa 2. A grande maioria do recurso privado nas campanhas eleitorais é recurso fruto da sonegação fiscal, sonegação de impostos, do narcotráfico e etc. Porque se para entrar o recurso no Caixa 2 dos partidos, chamado Caixa 2 dos partidos políticos, porque a origem dele é de Caixa 2. Porque a origem do recurso for Caixa 1, não tem como entrar como Caixa 2 do partido. E aí envolve toda a questão também de subfaturamento de obras, etc, para financiamento de campanha desse esquema do recurso privado financiando os processos eleitorais. Então, a nossa imprensa fala do Caixa 2 dos partidos, mas não fala do Caixa 2 das empresas, onde vem o recurso, né? Que é da sonegação, no mínimo, ou na melhor das hipóteses. Então, daí o que nós propomos? Né? O financiamento público exclusivo de campanha. Isso envolve um debate que é complexo no sentido assim, mas vamos tirar dinheiro da saúde, da educação para dar para fazer campanha? Nós já estamos pagando isso. E estamos pagando da pior forma possível, que é desse esquema que eu coloquei, de uma forma sem transparência, sem controle social, né? E para favorecer que os mesmos grupos, a mesma elite que mandam pagar 500 anos, continuam mandando. Então, financiamento público exclusivo, com vários critérios, não os critérios que tem hoje, porque hoje nós já temos financiamento público. A gente já tem. Tanto para um do sistema, que é o fundo partidário, é um financiamento público, né? E outra própria questão dos programas de televisão, etc, que as emissoras não seguem, não tem cedência a uma compra daquele espaço pelo poder público. E aqui as emissoras abatem aquilo que ela teria que pagar de isenção, de impostos. Então já é pago por nós.
Então nós criamos, para que como critério para a partilha do recurso, desse financiamento, nós criamos vários, vamos dizer assim, indicadores, várias questões de como é a democratização interior dos partidos. Como que é a participação das mulheres, como é a participação da população indígena, população negra, homoafetiva, juventude, como se dá a relação meio rural, cidade, centro-periferia. Ele cria vários critérios para que o partido que tiver maior inclusão desse segmento na sua vida partidária, não como filiado, mas nas instâncias de decisão, vai ter mais acesso ao recurso público. O percentual de que seria em reais para contribuir para esse fundo que iria de recurso público, daria em torno de R$ 2,50. E aí estaria nós pagando para o processo eleitoral ser de financiamento público exclusivo. Porque tem uma outra questão que nós colocamos na nossa proposta, que é o barateamento das campanhas. Que hoje campanha eleitoral é um dos negócios mais rentáveis que existem. São carésimas, né? Não dá para manter campanha eleitoral nesse patamar, não justifica isso, né? E virou campanha eleitoral de meio de comunicação, né? Porque de rua, de debate, quase não tem mais. A não ser a maioria são cabos eleitorais que são pagos para ficar abanando bandeira, só isso, né? Então tem que ter um barateamento das campanhas e uma igualdade maior entre os partidos nessa disputa, né? Tendo financiamento público de campanha, alguns colocam também que poderia estar sendo possibilitado a contribuição de pessoas físicas, né, com limite e tal. Isso acho interessante a gente até conversar sobre isso, né? A plataforma não é radicalmente contra a contribuição de pessoa física, um limite razoável, né? E também a pessoa física não possa estar contribuindo para 20 candidatos a vereadores de todos os partidos, né? Aí não dá. Então, uma das questões do financiamento público exclusivo. Tendo financiamento público exclusivo, mas não só por causa disso, como se dá a escolha dos nossos representantes? Como é hoje? Nós escolhemos, para vereador, um determinado candidato, votamos nele, né? Esse partido tem uma lista que são os seus candidatos. Aquele meu voto é computado, aquele meu voto é computado por partido, que vai eleger os mais votados. Esse partido está coligado. Pode estar coligado, eu voto no candidato que defende que o meio ambiente, a questão ambiental é uma questão importante, que tem que estar presente no plano diretor do nosso município, etc. Esse partido está coligado com um outro partido que tem um candidato que é ligado à especulação imobiliária, que acha que o plano diretor tem nada a ver com isso, que isso está travando o progresso, impede que as cidades cresçam, não sei o quê. Eu votei naquele candidato que defende a questão ambiental. O meu voto pode, na maioria das vezes, eleger aquele candidato daquele outro partido que está defendendo uma coisa completamente diferente do que eu defendo. Esse é o nosso sistema.
é um sistema de lista também, tanto é que tem candidatura avulsa, etc, etc, e totalmente que distorce a vontade popular, porque você está votando num, tu não sabe quem você está elegendo, você não sabe, né? O que nós propomos? A votação em lista pré-ordenada. Essa lista pré-ordenada teria que ter alternância de sexo. Se o primeiro da lista é um homem, o segundo tem que ser uma mulher, vice-versa. E os partidos têm que organizar essa lista levando em conta a questão étnico-racial, afetiva, de juventude, geracional, etc, etc. Isso tem que ser estruturada a lista a partir desses critérios. Quem escolhe essa lista? Na nossa proposta, no mínimo, tem que ser uma prévia partidária com 50% dos filiados votando. E os partidos podendo fazer essas prévias mais amplas, inclusive abrindo para que não filiados votem. É a experiência do Uruguai, a experiência da Argentina. Inclusive, no Uruguai, quem organiza essas prévias partidárias é a própria Justiça Eleitoral. Então, você vai votar e proíbe as coligações na proporcional. Só deixa na majoritária, que é para prefeito, governador, presidente, etc. Para parlamentar, proíbe as coligações. Tu vai saber, olha, esse primeiro da lista desse partido é fulano, que na verdade o interesse dele é especulação imobiliária. Não, eu não vou votar nisso. Ah, nesse outro, aqui os primeiros, não sei o quê, tem compromisso, tem não sei o quê para a questão ambiental. Ah, não, me identifico com isso. Eu estou sabendo em quem eu estou votando. E eu estou sabendo que o meu voto vai eleger esse. Não hoje, como eu penso que eu estou elegendo aqui e estou elegendo lá. Que é isso que funciona, dessa forma que funciona hoje. Então, essa questão da lista, com a organização da lista com esses critérios. Primeiro, alternância de sexo. Não dá, é desconfortante você ir em qualquer espaço de representação e você ver só o mesmo biotipo representado. Entendeu? A representação tem que representar a diversidade da nossa sociedade. Isso tem que nos desconfortar, tem que nos incomodar. Então, assim, para ver que o padrão todo legislativo é isso aqui. Mas para mim, sério, quando eu entrei, me criou um profundo desconforto de ver um murinho ali, os nossos representantes de costa para o povo. E nós, de certa forma, aceitamos isso. E ninguém de nós sentou aqui. Nós logo vamos sentar lá. Então, a simbologia do poder, por que essa cadeira é mais alta das demais? Então, essa simbologia do poder é muito forte. Nós precisamos também estar desmontando essa simbologia do poder. E essa simbologia do poder passa também pela essa questão do poder é masculino, é branco. A nossa sociedade ela não é assim, ela é diversa, sabe? E essa diversidade tem que estar nesses espaços da representação. Sabe? Eu acho que eu acho que é isso que pode dar uma vitalidade para a nossa chamada democracia, senão ela fica formal. Como é formal? Imagina, olha o formalismo disso. Sabe? Não dá para ser desse jeito. Não dá para ser desse jeito. Tem outras formas de se fazer isso. Tem outras formas de se fazer política, tem outras formas de se pensar política. E nós temos que pensar também em outros sujeitos para se fazer a política. Então, eu acho que é isso que nós precisamos colocar em movimento e é isso que traz esse debate da reforma do sistema político, que não é só